Podemos verificar uma grande melhora na qualidade final da obra, numa redução expressiva de retrabalhos, numa diminuição do prazo da obra e também controles melhores, índices melhores que nos ajudam a entender melhor o andamento da obra. Meu nome é Leonardo, sou engenheiro civil, gerente de obras da TAC Empreendimentos Imobiliários, empresa situada na cidade de Marília, atuando no mercado há mais de 11 anos em condomínios residenciais verticais e horizontais, com gestão moderna e inovadora nos nossos canteiros de obra, trazendo aos nossos clientes um novo patamar de qualidade. Com o crescimento da TAC, houve a necessidade de padronizar os seus processos e reduzir os custos das obras, como também a efetiva verificação da qualidade dos seus serviços durante a execução deles. Detectada esta necessidade, a TAC foi ao mercado em busca de uma tecnologia que nos auxiliasse nesta empreitada e, através de pesquisas, encontramos o Agilent, uma ferramenta que está nos auxiliando nesta implementação. A TAC, dentro dos seus canteiros de obras, mais de 90% da sua mão de obra é terceirizada. Portanto, se viu a grande necessidade de fechar o ciclo, desde a abertura de serviço, o fechamento do serviço, a verificação de qualidade e o efetivo pagamento do mesmo. Dentro desta visão, o Agilent desenvolveu esta ferramenta que hoje nos deixa muito mais seguro no prosseguimento da obra, tendo uma certeza absoluta que os serviços que foram pagos estão verificados a sua qualidade e estão corretos dentro do processo da obra. Os ganhos da implementação deste novo processo puderam ser observados na primeira medição feita através dos sistemas, pois podemos observar o ganho na agilidade que envolve esse novo procedimento. Antes, o engenheiro precisava vir até a obra, fazer a medição física em campo, levantar se a qualidade daquele serviço realmente estava aplicada aos padrões da qualidade da TAC, fazer o levantamento do valor que ele precisava pagar ao empreiteiro e, finalmente, fazer a medição para o empreiteiro que ele havia pagar. Hoje, com esse novo processo implementado, nós temos relatórios online dentro do programa, que nos retornam esse valor a ser pago completamente, sem precisar fazer todo esse processo novamente, e temos ainda a confiabilidade de que todos os serviços executados na obra estão com a qualidade aplicada. A gestão da qualidade também teve ganhos, pois agora conseguimos controlar melhor aqueles serviços que já foram executados e ainda não têm a qualidade efetiva aplicada. Aqui na empresa temos uma regra de pagar apenas aqueles serviços que já têm qualidade aplicada. E agora, tendo melhor controle desses serviços que ainda não têm qualidade, conseguimos focar o nosso time de obras a solucionar esses problemas e estar em dia com os nossos empreiteiros. E a praticidade desse fluxo é um dos pontos mais relevantes, pois o tornou mais simples de ser implementado. Basta um celular e o WhatsApp instalado, ferramenta essa que atualmente é de uso de todos. Mostramos aos nossos parceiros como o uso desse fluxo pode ser benéfico para eles também, demonstrando a agilidade em abrir serviços e acompanhar relatórios dentro do próprio WhatsApp. Com isso, conseguimos no final melhorar a qualidade final entregue aos clientes e trazer um menor custo de pós-obra aos produtos da TAC. Com esses conceitos implementados, podemos verificar uma grande melhora na qualidade final da obra, numa redução expressiva de retrabalhos, numa diminuição do prazo da obra e também controles melhores, índices melhores que nos ajudam a entender melhor o andamento da obra. Tudo isso resultando com certeza numa redução de custo grande para a obra em si e uma melhor qualidade dos serviços entregue aos nossos clientes. E isto é fundamental para uma empresa que quer continuar no mercado. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou André Kinderé, CEO da Agilent, e quero dar as boas-vindas para vocês para o nosso Agilent Cash. Esse podcast que já está virando aí uma tradição aqui na Agilent, mensalmente trazendo inovação, tecnologia, boas práticas de engenharia, para você que quer se informar, você que quer conhecer um pouquinho mais sobre construção civil. E hoje a gente está com
um episódio muito especial, trazendo um grande amigo aqui, o Thiago, da P4 Engenharia. Vou começar pedindo para o Thiago para se apresentar para o nosso público, né, falar um pouquinho sobre ele, sobre a trajetória dele, e agradecer também, Thiago, obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui participando junto comigo e com todo mundo que está acompanhando a gente desse nosso Agilincast. Obrigado, André. Obrigado pelo convite. Agradeço aí ter lembrado da gente. E hoje eu sou vice-presidente, sócio vice-presidente de operações da consultora P4. Estou no grupo desde o segundo ano, né, dela de fundação. Tenho uma carreira na construção civil hoje, está fazendo 23 anos, um pouquinho mais de 23 anos. E é isso, a gente está aí no mercado, bastante coisa aí para falar para vocês. Legal. É uma empresa jovem, né, que teve um crescimento muito grande nos últimos anos. Eu vi que vocês estão ali entre as 10 maiores construtoras do Brasil, né, em 8º lugar, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esse histórico, né? Como é que começou a P4 Engenharia, quais são aí o estágio atual e as projeções que vocês têm aí. Falar um pouquinho da história, que é sempre legal a gente conhecer. Bora, vamos lá. A minha história começou no segundo ano, né? Vou começar desde do primeiro ano de fundação. Ela foi fundada pelo Gustavo Zanforlin, é o sócio majoritário da empresa. Eu vim após um ano de fundação. A empresa ela começou, na verdade, com prestação de mão de obra civil. A gente tinha bastante network de engenheiros, né, no mercado. Você trabalhava em obra também? Trabalhava. Fui engenheiro, gerente de operações de uma das grandes consultoras de São Paulo. Eu tinha bastante conhecimento realmente do mercado, no geral, até dos pares de outros concorrentes nossos, né, da empresa que eu trabalhava. E na época o Gustavo ele começou a prestar serviço para essas construtoras através desse network. Então ele era tipo um cliente teu? Na verdade, ele era na verdade um prestador de serviço meu. Prestador de serviço da tua obra. Ok. Eu contratei, inclusive, eu já o conhecia antes, que ele chegou a passar nessa empresa onde eu trabalhei. E aí, em função do mercado, eu precisei conhecer ele, acabou orçando para mim uma das obras, começamos a prestar serviço, a gente começou a já tinha uma amizade, começou a bater um papo, e eu me sentia, naquele momento, que eu estava precisando de um desafio diferente. E ele estava precisando de um braço porque ele estava querendo expandir a empresa no segundo ano para realmente virar uma construtora. Era esse já o business plan que ele tinha desenvolvido. Ele estava com uma empreiteira de mão de obra ali pontual. Pontual. Ele fazia mão de obra civil, começou com estrutura, alvenaria. Inclusive, a primeira obra foi um muro. A história é super icônica, porque foi um serviço de R$80 mil. Ele fala com baita orgulho, porque foi o primeiro serviço que ele conseguiu, né, se fechar um contrato. E aí, dali começou a história realmente da P4. E aí, no segundo ano, que ele estava prestando serviço para mim, eu estava me sentindo um pouco desafiado na empresa, já realmente achando que eu poderia... zona de conforto. Exatamente, queria sair da minha zona de conforto. Eu falei, poxa, eu estava me sentindo bem, assim, tranquilo, assim, sabe, me dominando, sabe, quando você domina o que você já opera. E aí o Gustavo me sugeriu, ele veio com uma proposta, na verdade, Thiago, eu estou com um empreendimento que nós estamos sendo contratados para fazer a fundação em Osasco, e eu gostaria que você pudesse vir com a gente para fazer esse empreendimento. Cara, é um empreendimento que a gente tem a fundação, e daqui dessa fundação a gente precisa, né, fazer muito bem para conquistar a edificação restante inteira. Do prédio. Exato, vamos junto. Ele falou, cara, eu falei, porra, você tem só a fundação, né? Falei, legal, bacana, mas e o resto? Não, já a gente vai ter que... Vai ter que batalhar. Ele tinha outros negócios como empreiteiro, né? E era o primeiro como construtor. E aí ele veio, me conhecia, ele sabia do meu trabalho e me fez essa proposta. Aí eu fiquei matutando, falei, cara, quer saber? Vamos embora. Eu quero esse desafio, eu quero ter a oportunidade de tentar criar o meu modo de operar junto com o Gustavo. E outra, o Gustavo tinha aquele brilho, aquela gana, né, de realmente buscar o mercado, de crescer no mercado. É um sonho que ele tinha de abrir uma construtora, que ele, inclusive, peitou ali naquele momento. Enfim, e aí surgiu a P4 construtora definitivamente, não a P4 o grupo, né?
Entendi. E vocês pegaram o restante do prédio? Pegamos os restante do prédio. A gente conseguiu, fui lá como engenheiro, ainda não fui sócio naquele primeiro momento, mas eu fui para fazer o primeiro, né, desenvolvimento da obra, ali, a primeira fundação, uma fundação super complexa, escavação, tirante, estaca cavada, enfim. E aí eu orcei junto com o Gustavo, fizemos orçamento, tal, negociamos com o cliente, ele viu, terminou a fundação, foi tudo certinho, dentro do prazo. Vamos embora, vamos fazer a edificação. Do prédio. E fizemos a edificação, aí quando nós estávamos já finalizando ali a parte estrutural dela, ele veio com mais alguns projetos para nós, e aí a coisa foi evoluindo dessa forma. Legal, legal. Eu vi que hoje vocês estão com quase 2 milhões de metros quadrados de área construída, né, executada. E aí me fala uma coisa, desses empreendimentos que você fez, assim, qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram dentro dessas obras, assim, desafio em termos técnicos, em termos de prazo, que te marcou assim, você fala, poxa, bicho, aquela obra que a gente fez foi uma obra icônica, foi uma obra que a gente teve que superar ali para poder sair do outro lado, para conseguir ter os bons resultados. Eu vi que vocês falam muito de prazo, custo, qualidade e segurança. É a base do P4. Ela foi fundada nesses 4 pilares, né? Por isso que é P4. E assim, realmente a gente tenta fazer aquele arroz com feijão bem temperado em cada um deles, bem dinâmico, né? Mas assim, a obra mais assim, técnica eu vou falar de 2, acho que 2 delas são super importantes, inclusive para momentos distintos da P4. Uma delas é um comercial em Alphaville, onde foi a primeira obra grande, 40 mil metros quadrados de construção, um orçamento de quase 80 milhões, 70 e poucos milhões. Enfim, é um empreendimento bem bacana, onde nós tivemos realmente um desafio tremendo de viabilidade com o cliente. Tanto é que nós assumimos a obra, ele tinha feito só a parte de escavação, aí nós assumimos o projeto, começamos... Vocês desenvolveram os projetos? Nós assumimos o projeto, tinha a parte desenvolvido, tá. Só que tinha um desafio de custo e de prazo. Já estava bem apertado nos prazos. Enfim, a gente fez uma reengenharia ali, trabalhamos junto com o pessoal do projeto de fundações e conseguimos uma baita evolução, uma baita mudança assim, técnica. O projeto virou de ponta cabeça, saiu de estaca raiz para estaca de perfil metálico. Na ocasião, o custo da estaca estava super acessível. Reduzimos, na época, 2 milhões de reais, reduzimos o prazo em 4 meses, viabilizamos a obra e, pumba, fomos para cima. Foi muito bacana. Essa obra foi assim, um desafio tremendo, técnico, que a gente realmente se debruçou de cabeça ali e foi super bacana. Eu lembro até hoje, o cliente... Ele foi viajar quando ele contratou a gente, assim, aí ele voltou, depois de um mês a obra não tinha evoluído nada, a gente falou, calma, a gente tá vendo aqui, vai resolver. Deu-se mais 15 dias, resolvemos, batemos o martelo com o projetista, tocamos o pau, e a coisa foi super bacana, um empreendimento com selo Aqua, com uma equipe maravilhosa que a gente conseguiu conquistar, que tem até hoje profissionais com a gente de lá, que surgiram, então assim, foi demais. Você falou em um negócio interessante, né, que foi essa questão da equipe. Né? E um ponto que chama muita atenção no dia a dia de vocês é essa questão da ligação que a equipe tem com os propósitos, né, da empresa. E a gente vê, às vezes, as empresas muito técnicas de engenharia, ali, muito focado na parte técnica, né, até mais rude ali na execução e tal. Às vezes vocês têm essa preocupação com as pessoas. Como é que funciona isso dentro da P4? Como é que vocês lidam com esses desafios? Né? Vocês têm uma empresa que tem ali uma mescla de experiência com juventude, né? São, digamos assim... gerações diferentes trabalhando, né, num segmento que é super conservador. Como é que vocês lidam com esse tipo de desafio, com essa gestão das pessoas para mantê-las motivadas e alinhadas com o propósito da empresa? Boa pergunta, excelente pergunta. Assim, a empresa ela tem um perfil que vem, acho que foi desenvolvido pelos donos, né, que depois foi disseminando nas pessoas que foram acreditando no nosso sonho, de que sem pessoas a gente não faz nada. Primeiro, você tem que motivá-las, mostrar o sonho, mostrar o desafio, realmente pôr ali que é um sonho realmente factível de ser concretizado. E a empresa ela foi desenvolvida dessa forma, dando as oportunidades para as pessoas nas horas certas. Tanto é que hoje a empresa, eu vou falar um pouquinho para frente depois, mas ela realmente foi crescendo e angariando passo a passo, né, o espaço dela no mercado, com as pessoas sendo reconhecida por tudo, pela dedicação, pela entrega e por tudo que ela vem trazendo.
Então, assim... Isso é uma prova viva disso, né? Exatamente. Eu vim com essa perspectiva, virei sócio, um dos sócios majoritários da empresa, e aí a empresa ela foi criada nesse perfil, né, realmente de crescimento sustentável e todo mundo ser remunerado, ou não só remunerado financeiramente, mas sim de desempenho em cargos, sabe, de desafios, e isso é muito bacana, sabe, a gente conseguir proporcionar isso para as pessoas. É nada mais a gente estar cumprindo aquilo que a gente combinou. A gente combinou o jogo, falou, olha, a gente depende de vocês acreditarem nesse sonho, e realmente se vocês entregarem ali lá na frente, vocês vão ser reconhecidos por isso. E existem não só o meu exemplo, como vários outros dentro da empresa, é muito bacana. Isso é legal. Então, assim, a empresa ela tem esse perfil, é um perfil muito colaborador, é um perfil que realmente se dedica no profissional da base, lá no profissional que está iniciando na empresa, se doa muito, faz toda uma apresentação do nosso back-office, do nosso time. Realmente é um time acolhedor para tentar realmente mostrar um perfil que está ali para poder desenvolvê-lo no que ele é melhor. Então, isso a gente percebeu até na mudança de perfil de gerações que a gente tem dentro da empresa. Porque as gerações mais novas, elas têm um perfil totalmente diferente. Totalmente diferente. Do engenheiro tradicional. Exato, totalmente diferente. Então não adianta você ser tratado como era na minha época, muitas vezes até ferro e fogo, porque as pessoas não vão se engajar no processo. Não vão responder, na empresa, né? Não vão. Então a empresa realmente ela tem essa acho que ela conseguiu entender um pouquinho dessa geração que está vindo e realmente trabalhar isso de forma bem bacana e sendo realmente reconhecendo os valores que a gente tem dentro de casa. Legal. E como é que está estruturado hoje o organograma de vocês para atender esses desafios, né? Como é que vocês estão se dividindo? Qual a estrutura que vocês têm? Como é que é essa gestão da P4? Hoje nós temos os 3 vice-presidentes, o José Renato China, da parte administrativa e financeira. Ele tem abaixo dele toda a parte de back-office, né? Jurídico, financeiro, parte administrativa, facilities. E aí ele tem a equipe dele, cada área dessa tem um gerente e gente de gestão também, é da equipe do José Renato. Então ele cuida desse grupo de back-office, dá o apoio total para a obra. Da parte de operações, eu sou o vice-presidente. Eu tenho abaixo de mim 4 superintendentes e um diretor, onde cada superintendente cuida de um grupo de clientes que podem estar em torno até de 15 empreendimentos. Cada um fica no máximo com 15 empreendimentos. Exato. E o diretor, um dos diretores, ele cuida de um parceiro nosso específico, que é a RCF, e que hoje tem um grupo nosso de que nós temos algumas parcerias em compras de terreno que ele faz esse desenvolvimento. Então é por isso que ele é um diretor e tem um superintendente abaixo dele com até 15 obras também vai estar coordenando. É um braço mais de negócios próprios de vocês. Exato. Nós criamos células, né, para cada cliente, para dar uma atenção específica. Então, aquele cliente vai falar com geralmente um GGO. O GGO também, ele abaixo do superintendente tem um gerente que cuida do grupo de obras dele. Então, ele fala com aquele gerente, com aquele superintendente e comigo, se caso necessário. Exatamente, porque como uma pessoa só nessa volume de obras, a gente não tem como absorver. É a atenção que a gente quer dar para o cliente. Então, nós entendemos de forma salutar que é esse volume que vai atender uma demanda realmente eficaz do que o nosso cliente precisa, porque a gente acaba personalizando muito a atenção a cada cliente. Nós somos construtores puros, né? A gente não incorpora, a gente constrói. Então, a gente tem a demanda do cliente e dessa demanda a gente acaba personalizando. Por isso que acaba tendo toda essa estruturação. Então, nós temos 4 superintendentes, um diretor. Embaixo de cada superintendente, nós temos em torno de 3 GGOs com 5 obras em média. Né? Então, aí seria um total aí desses quadros em torno de 45, um pouquinho mais. A gente está hoje com 50 canteiros. E da parte do comercial, que é o Gustavo Zanforlin, é o nosso vice-presidente, junto com o diretor comercial, que é o Diego Cressoni, um cara extremamente técnico, já foi nosso engenheiro, está conosco há 8 anos quase. Legal que o cara do comercial já foi engenheiro. E como é uma venda super técnica, ele já teve do outro lado também, né? Já teve do outro lado, ele sabe realmente a necessidade do cliente, ele sabe da parte de corporação, ele entra no desenvolvimento da parte de viabilidade, ele entra na parte de
enfim, desenvolvimento técnico de produto, ele sabe qual é eficiente, qual não é, onde vai ter ganho, onde não. Enfim, a gente tem uma equipe muito arrojada. E também, abaixo da minha equipe de operações, eu tenho uma superintendente de projetos, que esse é um dos principais diferenciais acho que a P4 tem hoje, que é a Natália. Embaixo dela tem 16 pessoas, sendo 4 coordenadoras e mais assistentes para fazer toda a coordenação e compatibilização também dos projetos dos nossos clientes. Então, eu acho que faz bem jus ao nome, porque não é uma empresa é uma empresa de engenharia, né? Onde você vai entrar no projeto do teu cliente, você vai ver o que agrega, o que não agrega, ver compatibilização. Você pega mesmo no produto, não é só me entrega teus projetos, eu te entrego um orçamento e vamos fazer uma obra. É isso aí. Eu entro desde o momento, se ele quiser entrar desde o início da compra, da aquisição do terreno, eu posso estar entrando com ele ali no desenvolvimento da viabilidade dele. Se ele me trazer o terreno, um estudo de massa que um arquiteto possa ter do produto que ele deseja, eu já tenho como estimar um custo em torno de 95% assertivo. Entregar para o cliente um valor que ele possa já fazer estudo de vendas e aí tocar a vida numa aquisição daquele terreno. E aí a ideia é que a gente também entre no desenvolvimento de projetos. Por isso que essa equipe de projetos está com esse volume e hoje a gente já tem um bom grupo de clientes que já está aderente a isso. Tem clientes que não, clientes que preferem ele desenvolver, já trazer tudo pronto, comercializa, a gente entra só na construção. Mas boa parte já está vendo esse ganho conosco. Enfim, a gente tem uma escala bacana, a gente tem uma equipe muito atenciosa, realmente uma equipe que está ali faz um diferencial tremendo na hora de fechar custo. Porque depois, muitas vezes que você elabora o projeto, você não tem mais como voltar atrás. É difícil você voltar atrás, porque já comercializou, você já tem um projeto aprovado na prefeitura. Total. Então fica complicado. Já foi, né? O legal disso é que você entra no engenharia de valor. Eu me lembro que eu visitei uma empresa americana, DPA, que é uma empresa de construção bem conceituada lá, que usa o Lean e atua no Vale do Silício. E lá eles estavam fazendo uma empreitada para construir lá os blocos da faculdade lá de São Francisco. Certo. E o que me chamou a atenção é que eles explicaram para a gente como é que eles tinham ganho a obra. E ele disse que a obra tinham 2 pilares para você ganhar a obra. Primeiro é o produto que você ia desenvolver e o segundo é o seu preço. Como assim o produto? Lá eles entregam, o teu contratante ele te entrega tipo como se fossem os requisitos básicos dele e uma faixa de preço. E quem conseguir fazer o melhor projeto dentro daquilo que ele passou, por exemplo, eu quero um prédio com 5 salas de aula, tal, com custo estimado de tanto. Ele te deixa livre para... Não, cara, com esse custo eu consigo te entregar 5, não, 6, com vaga, com subsolo. Então, é um mercado mais maduro que a gente tem que se espelhar. A gente ainda não está nesse nível, mas eu vejo que vocês já estão indo mais ou menos nessa pegada, né? Com essa questão do teu superintendente de projeto. A nossa ideia é tentar acoplar a célula no nosso cliente que ele não precise de nada de engenharia. A gente possa dar todo o suporte necessário, que ele simplesmente nos traga a necessidade, até como um grupo de investidor, de incorporação. A gente tem esse terreno, a gente tem uma perspectiva de estar fazendo este produto. A gente vai dar para ele o retorno, a viabilidade aquele estudo que ele nos trouxe. E aí a gente vai entregar desde o momento, se ele quiser, daquele fechamento da viabilidade até a entrega de chaves. Então, teu cliente é um cara de real estate. Ele não é um cara, não precisa ser um cara que tem ali aquela expertise em como transformar aquela viabilidade num projeto e executar ele. Isso tem muito a ver com o que eu te perguntar aqui, né? Que vocês estão no mercado super competitivo, no mercado de São Paulo, né? Com grandes empresas, grandes incorporadores, grandes construtores, muita gente, né? Um mercado muito promissor, mas muito assediado. Eu ia te perguntar, quais são os diferenciais que você enxerga que fizeram vocês terem esse crescimento tão rápido e hoje estarem com esse destaque, né, nos rankings aí da engenharia e estar conseguindo se sair, né, dentro desse mercado tão competitivo? Olha, eu posso falar que é gente. Primeira coisa, né, a gente conseguiu realmente selecionar pessoas que estão muito engajadas com o sonho da P4. E aí eu vou falar um pouquinho de processos. A gente não pode fugir disso. Uhum. A gente tem realmente um processo muito coeso, embora ainda tenha muito a melhorar, sempre vai ter a melhorar, mas a gente acha que dentre os players que estão os concorrentes, a gente está à frente. E também falar um pouquinho eu posso falar de
o DNA P4, sabe? Aquilo que a gente trouxe de senso de urgência para o cliente, pro cliente não, né? Para os nossos profissionais, para atender o cliente de uma forma personalizada. A gente começou angariando, como você pode ver, degrau a degrau, cliente a cliente. Muro, uma fundação. Então, o que isso nos fez? A gente entende as dores do cliente. A gente entra no mérito de viabilizar o produto para o cliente. A gente dá alternativa para o cliente. E todas essas áreas de projeto, comercial, operacional, é isso. A gente volta para o cliente de forma a atendê-lo de uma forma muito personalizada para viabilizar o negócio dele. Porque para a gente é o mais importante. Além de gerar negócio para a gente quer fazer uma forma que o cliente possa voltar a fazer negócio com a gente. Então, acho que isso é o principal. A gente realmente, como terceiro, são poucos players que têm só construção pura no mercado, vamos dizer, a gente acaba tendo esse diferencial de trabalhar para um cliente e ter sempre aquela... Vamos lá, a gente quer sempre que ele volte a buscar o serviço nosso para poder fazer novos negócios. Então, cara, a gente sempre vai estar ali para buscar, para fomentar, para poder gerar negócio, para voltar para a gente, porque a gente depende disso também. Então, essa é uma filosofia que a P4 tem, de realmente atender um cliente diferenciado, diferente de uma empresa que geralmente é incorporadora, não, ou só incorporadora construtora. Entendeu? Você tem um pé ali na incorporação também, né? Eu tenho, mas assim, a gente tem de conhecimento técnico, a gente não atua diretamente. Porque entendeu? tu quer ajudar as dores dos teus clientes. Eu sei do negócio dele, tá. Eu preciso saber para poder realmente ir lá e ajudá-lo, entendeu? Mas ao mesmo tempo, eu preciso preservar, como eu preservo aqui? Ajudando esse cara. Eu preciso ajudar esse cliente, eu preciso ajudar esse cara que poder desenvolver. Então, realmente, a empresa foi voltada para desenvolver, achar soluções para a viabilidade do nosso cliente. E é isso que é o nosso diferencial. E aí a gente conseguiu, obviamente, conquistar toda essa galera que está com a gente, essa equipe, realmente de uma forma que entende o negócio, que a gente depende de fazer um bom serviço ali. Legal. Não é só uma emissão de proposta, quero fazer uma obra, me dá teu preço. Não, tu vai estudar projeto, tu vai ajudar o cara a ver, tu agrega valor, né? A gente dá solução, a gente dá sugestão, a gente dá, enfim, tudo que a gente vê de melhoria, a gente busca, a gente faz, a gente muda, inclusive, produto, muda produto que eu digo, perdão, a gente muda... Concepção, estrutura. Exatamente, né? Metodologia construtiva, a gente vai buscar tecnologia. Enfim, a gente realmente... Viabiliza. Exatamente. É isso. Legal. E eu vejo, assim, né, que você precisa ter profissionais que são multidisciplinares, né, que entendam aí dessa gestão de ponta a ponta. Me fala um pouco, as universidades, muitas vezes os professores, os coordenadores dos cursos de engenharia, às vezes procuram a gente para entender algumas demandas do mercado. Poxa, o que vocês estão enxergando? O que o mercado precisa? Eu acho que é uma dor muito grande hoje isso, a formação do engenheiro. Né, para que você consiga ter um profissional que atenda às necessidades das empresas como a tua, né, que são empresas que estão centradas ali no cliente. A gente acha que só a Amazon, só a Google. Não. Em qualquer setor onde você estiver atuando, você ter uma ação, uma atuação centrada no cliente é um grande diferencial. Sim. E aí eu ia te perguntar o seguinte, né, para quem está assistindo a gente, quem está buscando aí capacitação, para quem está buscando entrar no mercado, lá dentro da empresa de vocês, o que vocês, digamos assim, acreditam que faz diferença num profissional? O que ele precisa ter? Quais são as habilidades que ele precisa ter para que ele consiga performar bem como engenheiro, como gestor, né? Que a gente vê que cada vez a gente está tendo aí um descolamento entre a formação técnica que os cursos técnicos como um curso de engenharia oferece e as necessidades que o mercado, que os desafios desse novo mercado estão apresentando para a gente. Se você puder falar um pouquinho aí na prática, quando você vai contratar alguém, o que você está buscando, quais são os diferenciais, seria legal. Pô, você falou realmente algo que assim, é o segredo da gente buscar o profissional, né? O que a gente precisa, a primeira coisa que a gente quer buscar no profissional, além de, obviamente, um mínimo de conhecimento técnico, é realmente engajamento, vontade, é os soft skills. A gente quer buscar aquilo naquele profissional. Saber realmente que o cara tem vontade, o cara vai pegar vamos dizer, vai pegar aquilo, vai ter a vontade de buscar o aprendizado, buscar a solução, exatamente. É isso, é o diferencial. É o cara querer ter proatividade de resolver o processo, o problema, no caso. E não ficar aguardando cair no colo.
É isso. Tanto é que hoje a gente tem... bacana essa pergunta que caiu assim, de uma forma que é uma das dores de todas as empresas, inclusive da P4, porque felizmente o mercado hoje, ele é o que você falou, os mais jovens não têm ainda essa visão, a gente tem que desenvolver. Total. Então a gente hoje está inaugurando aí a Universidade P4 voltada exatamente para os colaboradores P4, Legal. para desenvolvimento dessa filosofia soft skills. Exatamente isso. E é isso que a gente busca nos nossos colaboradores. É isso que a gente tenta gerar processos para que eles possam se desenvolver de uma forma rápida, né, dentro do padrão da companhia, para que realmente eles possam ser engajados o suficiente e podemos manter o crescimento que a empresa vem tendo. Isso gera uma reciprocidade muito grande, né? O profissional se sente grato por isso, porque, poxa, a empresa está investindo em mim, eu estou no lugar certo, na hora certa. Legal. A universidade veio para isso, exatamente. Então, assim, porque hoje, por mais que a gente acredita nos nossos profissionais, cada um tem uma forma de operar, né? Não é de operar a palavra, de aprendizado, de passar, de absorver ou de passar o conteúdo. E a gente quer tentar infunilar um pouquinho isso nessa forma dessa universidade, entendeu? Legal. De garantir um pouquinho de padronização nessa formação, e por mais que a gente saiba que nossos profissionais a gente consegue passar, né, das hierarquias superiores para o pessoal de baixo, mesmo assim a gente ainda quer melhorar isso e é um desafio constante. Aí foi legal, eu fiquei bem impressionado, a gente fez aquele evento lá, o Lean Construction Experience, né, que foi um treinamento, uma imersão em Lean, e a gente convidou o time da P4 e foi um dos times mais engajados lá na nossa dinâmica. Tanto eles ficaram lá no evento e no pós-evento, ficaram até tarde trocando ideia e perguntando como é que podia fazer isso na obra, então foi super legal, foi uma experiência onde a gente fez uma dinâmica, né? Onde na dinâmica ali de fabricação das canetas a gente foi fazendo o link com o dia a dia das obras e foi impressionante como a gente vê lá a vontade de aprender dos caras, foi bem legal, o time está de parabéns. Obrigado. O que eu posso falar assim, é o que a gente... Esses profissionais, os nossos gerentes, foi o Caio e o Daniel, né, acho que foram lá. Foi. Eles são realmente pessoas que estão fora da curva, tanto é que estão hoje como superintendente e gerente, exatamente por isso, para desenvolver as pessoas que estão abaixo dele. E realmente é o que a gente espera desses profissionais. A gente busca muito, a gente conversa muito, a gente tem uma colaboração de uma forma bem... Vou falar, uma hierarquia bem horizontal. A gente tem hierarquia por uma necessidade de governança, mas de forma a difundir a parte conhecimento técnico, buscar o que é realmente melhor para a empresa e transparecer o que a empresa precisa para esses profissionais, é bem direto, entendeu? Por isso que a gente realmente... Acho que eles entendem isso e acreditam nisso e realmente vão buscar ferramentas, processos, melhorias. Tudo que é bom no mercado a gente tem que ter dentro de casa, né, André? Não tem jeito, cara. O outro ponto que eu queria explorar contigo é a gente pegar essa questão aí digamos, esse crescimento exponencial que vocês tiveram, né? A gente conversando com outros empresários, com diversos assim, gestores, sempre se fala das dores do crescimento. E aí você falou, poxa, a gente começou fazendo muro e hoje eu estou com 50 canteiros, se eu não me engano, você falou, né? E dentro disso você está no mercado super exigente, que pede os pilares da P4, né? Qualidade, segurança, prazo e custo. Como que vocês fizeram para vencer essas dores do crescimento, né? Para conseguir fazer com que o teu crescimento fosse sustentável e sem perder isso que você falou, essa proximidade aí do cliente, porque acaba que a empresa às vezes cresce e fica fria. Fica longe do cliente, o cliente passa a ser atendido ali por uma central de atendimento, não sabe mais, fica aquela empresa que a gente chama empresa sem dono, né? Então, como é que vocês fizeram para equacionar isso daí? Exatamente o que você falou. A empresa ela tem um dono. Você falou, a empresa não é sem dono. E nós criamos células de dono, que eu falei um pouco antes. São 4, então vocês fizeram... Eu criei os superintendentes, onde eles, inclusive, são partnership na empresa, que é uma forma de remunerá-los pelo trabalho que eles nos... Pelo resultado, pelo né? resultado que eles geram, né? Pelos esses clientes. E eles viraram dono daquela célula. Eles entenderam que se a gente não tiver aquele cliente, não cativar, não dar resultado para ele, não achar solução para ele, a gente não tem o cliente. Entendeu? Então... Ele entende isso. Ele entende, ele é dono. Ele é o dono ali daquele cara, daquele cliente, a gente dá aquela autonomia, sempre faz o status, ele faz o status report para mim, para a nossa equipe de VPs ali, passando tudo como está o andamento, mas a gente realmente deu autonomia para ele poder gerir uma equipe embaixo dele, da filosofia que a P4
trabalha, né, nos valores, em tudo que a P4 tem. E isso a gente está trabalhando para poder desenvolver as pessoas de baixo, dando suporte através de processos muito ágeis, enfim, buscando ferramentas de melhoria e realmente a gente achando soluções ali no dia a dia do cotidiano técnico para a gente poder realmente desenvolver essas pessoas de uma melhor forma possível. Legal, legal. E aí você falou que você tem 50 canteiros, né? Só para recapitular, André, desculpa. Tá. Eu tenho 4 superintendentes, uma superintendente de projetos, uma de gente de gestão, os 2 diretores e acabou, isso aí, tá certo. Esse é o time que esse tá ali. Esse é o time que está como partnership, que a gente fala que é o núcleo duro da P4, além dos vice-presidentes. Legal. E assim, dentro do teu dia a dia, né? Você falou, eu vejo processos, indicadores, mas é muito legal pegar essa tua experiência porque você está ali gerenciando um volume considerável de obras, né? Para quem está assistindo a gente, ouvindo a gente, né? Quais são as rotinas, quais são os ritos, quais são os pontos que você fala assim, André, no meu dia a dia, isso aqui eu nunca posso deixar de observar. Isso daqui eu tenho que estar olhando, isso aqui me agrega valor quando eu olho para esse indicador. O que você faz que você acha que é a base do sucesso dos projetos que você está gerenciando no teu dia a dia? Legal. Na verdade, a gente tem um dashboard de análise que fica exposto constante, a just time ali do andamento das evoluções de todos os nossos negócios. Esse dash ele é feito através de todos os dados que vem importado das obras. Legal. E através de ferramentas que são realmente de forma confiáveis das informações, que são através de fáceis ferramentas de manuseio no mobile. Tá. Então, todas essas informações de input diários que a gente necessita, já orientamos, já engajamos, já colocamos em procedimentos dos 4 pilares, eles ficam à vista ali para a gente poder fazer a análise das obras e tomar as ações de forma muito dinâmica, muito ágil. Então, eu posso falar que os 4 pilares para a gente são muito bem evidentes. A gente consegue ver todas as gerações de contrato, lançamentos de contratos do nosso sistema RP, toda a nossa parte de controladoria de planejamento físico. Todo esse processo a gente fica acompanhando no nosso dash e aí nós conseguimos nos aprofundar nesses dashes para entrar realmente onde nós está o detalhe para o problema. Exatamente. Então, quer dizer, a gente sabe que tem... Eu como vice-presidente, eu vou nos mais críticos ali para atuar, para reverter a situação junto com a minha equipe, mas eu acompanho, obviamente, naturalmente, uma apresentação também mensal da rotina de como é que está com a minha equipe. E esses superintendentes também têm o dash que eles atuam diariamente com a equipe dali nas variações que tem realmente de controle das obras dele. Então, é isso. Toda a parte de qualidade, segurança e custo e prazo, hoje fica nesse dash a gente fazendo esse acompanhamento. Tem alguma rotina que você não abre mão? Cara, tem essa reunião, tem isso aqui, tem alguma coisa que você diz assim, isso aqui eu não posso deixar de fazer? A minha rotina, eu como vice-presidente, não sai um orçamento da nossa empresa sem eu dar o meu aval. Orçamento para validação, a gente tem toda uma equipe de projetos que nos dá suporte, uma equipe de orçamento que faz todo o desenvolvimento, praticamente uma modelagem de orçamento de projetos para a gente poder orçar de uma forma bem assertiva, que a gente tem uma equipe sensacional. Realmente a gente tem uma assertividade muito grande de quantidade. Você foi na causa raiz, né? Às vezes, muitas empresas falam assim, não estou conseguindo ter assertividade nos meus custos, André. Como é que eu faço? Qual é a mágica? Eu disse, qual projeto você usa? Não, estou orçando aqui com base no anteprojeto, porque eu tive que começar a obra, mas o meu projetista não entregou o detalhamento. Está aqui o problema. Exato. Você tem que saber o que você orça, aonde estão as variáveis que possam variar no futuro, óbvio, também, para a gente poder reverter, se caso for. Né? Porque se você saiu de uma base, você tem que saber de onde você saiu. Sim. Para você poder reverter. Por que mudou? Né? Então, a gente tem esse embasamento orçamentário muito bem estruturado, que a gente sabe por que chegou naquele número, aquelas quantidades. Então, não é uma vontade... Não, até lá na frente, qualquer discussão com o cliente, você fala, o pressuposto que eu adotei foi esse. A partir do momento que mudou o pressuposto, a variável custo muda, a variável qualidade muda. Era um gradil metálico, foi para alumínio com vidro, mudou. Você tem uma variação de custo. Se você quiser voltar, o preço vai se manter. Então, a gente tem muito bem essa assertividade, preços bem arrojados e bem assertivos também de informações de retroalimentação com essas áreas, porque são todas muito próximas.
Então, eu também, como eu assino todos os contratos de construção, de contratos de prestador de serviços, até por responsabilidade legal, eu tenho acompanhamento dos números, dos valores. Então, naturalmente, eu tenho esses números, muitos deles ali, os principais ali na cabeça para acompanhar. Então, a curva ABC, você sabe, pô, meu fornecedor de concreto, meu fornecedor de aço, meu fornecedor de alumínio, o preço dele médio é tanto para você poder intervir. Tem eu que acompanho, tem o orçamentista, a equipe de orçamento, tem o diretor comercial, que é o Diego, para poder apresentar tecnicamente e orçamentariamente o projeto. E além da conhecimento técnico nosso, da nossa equipe, tanto da área de projetos, minha, do Diego, e muitas vezes a gente envolve até a equipe, de alguns clientes que já são parceiros. Por exemplo, tem o superintendente que vai atuar naquela obra, ele já vai ali para falar como que é o modus operandi, ali, logística de canteiro. Então a gente consegue fechar um círculo muito bem. Tanto foi que a gente teve uma assertividade, assim, nos últimos 5 anos a gente não variou 2% de erro de orçamento, acho que nem isso, nunca chegou a 2%, acho que 1% eu posso falar. A gente teve muito problema de custo nesse período, mas não de quantidade, por um problema de mercado, né? Isso é um ponto que eu vou até, já levo aqui para a próxima pergunta, que é essa questão desse desafio que a gente está passando agora. Essa questão dos nossos custos. A gente está passando por um período de alta inflação, estouro nos custos, e que a gente estava até conversando antes, né, que o preço de venda no mercado não está sendo corrigido na mesma velocidade do acréscimo de custo. Isso está batendo aonde? Na margem do nosso negócio. Né? Como é que vocês estão enxergando esse momento e quais são as ações que vocês estão tomando, e os planos de ação para tentar ajudar os clientes a manter essa margem, a viabilizar os negócios dele, mesmo com essa questão dessa variação dos custos? Assim, é um momento de mercado que ele está a caminho de se estabilizar, na nossa visão. Realmente, a incerteza sempre vai existir, né? Mas, enfim, hoje a gente percebe que é um cenário que está mais estável do que estava um ano atrás. Total. Então, a gente consegue realmente ter um horizonte um pouco mais assertivo. E falar do que veio, né? Que a gente viveu hoje, para conseguir viabilizar o projeto. A gente mudava, como a gente conversou agora há pouco, a gente pegou toda essa equipe que nós temos, projeto, orçamento, área de suprimentos, enfim, a gente trabalhou muito focado em desenvolvimento de mudanças de produto para viabilizar o custo do cliente. Produto que eu digo, do desenvolvimento da viabilidade mesmo, André. Lá atrás, o cliente está vendo o terreno, vai começar a vender, a gente vai, se você conseguir mudar isso, mudar aquilo, você vai ter um ganho assim, assado, assim. Então, aí a gente vai brigando para viabilizar para o cliente. E como tu tem aí um espectro muito grande de obras acontecendo, tu tem um benchmarking de métodos construtivos que funcionaram e que não funcionaram, e você chega, cara, troca essa solução por essa daqui que eu já fiz uma obra que deu certo, né? A P4, eu, Thiago, até como profissional, eu vim do médio alto padrão. E a P4 ela começou assim, fazendo comerciais, residenciais de alto padrão, depois migrou para o baixo padrão. Por uma necessidade de mercado, 2016, uma crise danada, aquela coisa. Então, até no mercado que nós vivemos, enfim, nós migramos porque, inclusive, também é o déficit. É uma demanda que não para, nacional, né? Que é o que tem ali realmente, que o pessoal precisa. E aí nós acabamos nos adaptando a como fazer. Realmente fomos muito a fundo e conhecemos o mercado hoje de construção do baixo padrão popular, que hoje é uma boa parte da nossa carteira, e vamos continuar fazendo, atuando em todas elas. E o que nos levou a superar esse momento de altas demandas? Eu posso falar que foi, além da equipe de buscar essas mudanças, a gente teve, como falei anteriormente, a gente foi muito assertivo, André, nos orçamentos. Então, assim, em quantidade, a gente não tinha problema. Na quantidade, no quantitativo, não, né? Graças a Deus, a gente sempre foi uma equipe muito arrojada, muito boa, com uma análise técnica ali, nossa, muito destrinchada, muito assertiva, sabe? Então, a gente não teve esse problema, a gente não conseguia, a gente tinha outros problemas, que era quantidade, que era preço unitário de mercado, que estava todo mundo sofrendo. Sim. Então, eu vejo que muitos outros concorrentes outras players acabaram sofrendo por isso. Eles, além do problema que eles tinham relacionado ao preço... variáveis. Então, quando você tem as duas, aí fica difícil você resolver. Quando você tem uma, é difícil, ainda mais preço. Mas você ainda tem um reajuste do INCC, que já ajuda alguma coisa. Que já ajuda, e você não tem outra briga para você correr atrás, que é o problema de má equalização orçamentária. Então a gente não teve. Eu não vou falar que a gente não sofremos, mas
nada perto do mercado. A gente conseguiu passar como empresa. E aí, falando na questão de viabilidade com os clientes, a gente sempre trabalhava de busca incessante em achar uma forma de viabilizar o produto do cliente. De produto, mudança de produto que atendesse a qualidade que ele quer, com preço mais acessível, mudança técnica, como a gente falou. Então, a gente ficava indo e voltando para o cliente para buscar as soluções para ele também. E no final, a gente conseguiu passar essa arrebentação. Hoje a gente está numa segunda arrebentação, né? Os preços estão altos ainda, mas hoje, como a gente falou, já está mais estável dentro do mercado e acho que o preço de venda ainda não equilibrou, mas acho que vai no futuro se adequar. Depois vai tendo o ganho de renda, se Deus quiser. Legal. Então, um ponto interessante, você falou do pré-obra, né? Falou aí dos projetos, da forma que vocês equalizam tudo isso. Eu ia fazer uma pergunta agora sobre o dia a dia das obras, tá? A P4, pessoal, é um dos clientes da gente, utiliza a nossa tecnologia, a gente faz parte desse dashboard que ele falou, que geram dados em tempo real. Eu queria ver como que tu me falasse, né? Todo mundo que está escutando a gente tem muito essa questão de, uma enxurrada de novas tecnologias, são muitas vozes falando no dia a dia ali na real, dentro da tua obra, tanto em método construtivo, não estou falando só de software. Sim. Quais são as tecnologias que vocês estão utilizando aí que você vê, poxa, essa tecnologia muda o jogo? Em relação a esse nosso cenário da construção civil, a gente tem um cenário muito triste, que todo mundo fala, a gente é uma indústria que desperdiça muito, tem até aquela história de que a cada 3 prédios, 1 é jogado fora, e acaba que dentro desse cenário competitivo, uma das formas da gente conseguir sobreviver é eliminar o desperdício. Tem um dado que eu estava vendo do estudo que foi feito, um estudo acadêmico, até um trabalho de pós-graduação de um engenheiro, que ele falou que 10%, até 10% do custo de uma obra é gasto com retrabalho. Então você faz de novo, demole, gera entulho. Então isso é uma coisa que, por exemplo, na indústria automobilística, isso acontece, tá certo, é um ambiente bem mais controlado, mas eles já aprenderam a conviver ali com essa milímetro, né? E a gente ainda tá ali. A gente tá no centímetro, né? E eu queria entender como é que vocês hoje estão vendo isso, como é que vocês separam o que agrega, o que não agrega, o que deve ser feito no dia a dia da obra para mitigar essa questão desse desperdício e as baixas produtividades nos canteiros. A ferramenta e engajamento da equipe. É isso. Ferramentas realmente de desempenhos de alta fiscalização, de boa fiscalização, de imputar dados realmente assertivos, né, que a gente busca no mercado, como vocês. Enfim, a gente precisa ter isso para garantir de forma até ter uma forma visual de estar lá no nosso escritório supervisionando essa equipe. Os canteiros são espalhados, Tiago? São. É na Grande São Paulo, mas realmente são difundidos em regiões de São Paulo e tem no interior de São Paulo também? Temos um empreendimento só, mas nosso foco é aqui na região metropolitana, exato, para não perder exatamente eficiência de supervisão mesmo. Por mais que a gente tenha processo e ferramentas, que é a única forma que a gente, hoje, infelizmente, o nosso mercado ainda tem. Infelizmente, a gente tem bastante tecnologia desenvolvida no mercado, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, mas que infelizmente ainda não viabiliza aqui no mercado nacional. Não viabiliza até pelo custo de mão de obra, que é um custo ainda bem mais acessível do que essas ferramentas. Então a gente acaba tendo que ter o quê? O treinamento, a supervisão adequada junto ao nosso prestador de serviço direto. E com isso a gente tem que ter ferramenta. Ferramenta não estou falando de ferramental, não. Ferramentas que supervisionem, que garantam os indicadores, exatamente, garantam também ir lá orientar de forma mais como fazer e supervisionar. Não tem como fazer. Então é isso. A gente tem que indicadores de acompanhamento orçamentário para ver realmente a nossa eficiência de produção, né, de desperdício. E ter um software ou uma ferramenta que possa nos garantir uma supervisão, um controle dessa supervisão que seja assertivo. É isso que a gente tem que buscar. Que a gente tem, na verdade, que a gente garante uma eficiência maior. Eu fui no final do ano passado, eu fui para Bauma, lá na Alemanha. Sim, uma das maiores feiras aí da construção. E o que eu achei interessante, você vê a diferença da nossa realidade, Brasil, versus a realidade lá da Europa. Enquanto a gente está aqui buscando controlar a mão de obra, né, lá eles têm um movimento muito forte para controle de máquinas autônomas. Então, como lá eles têm um nível de mecanização altíssimo, né, as startups, as empresas de tecnologias
todas lá estão buscando. Você tinha stands e mais stands mostrando o funcionamento de máquinas autônomas. Né? Você vê o nível já que os caras estão. Os caras já estão no degrau 2 ou 3. 3 acima da gente. Enquanto a gente está ali buscando controlar a mão de obra, eles estão tirando a mão de obra e já indo para a etapa de máquina autônoma. Eles têm um investimento muito grande no desenvolvimento, realmente, porque a mão de obra operária, ela, além de ser cara, é escassa. Então, eles vão por esse caminho e viabiliza porque, infelizmente, eles têm um poder de renda muito maior de compra ali, né? No Brasil ainda não. Ainda é muito baixo. Vai ser um desafio que a gente vai ter que enfrentar. Eu vejo que também a questão da nossa... você estava até comentando comigo, faltando mão de obra no nosso mercado. A gente vê que a nossa atividade, da forma como ela está, artesanal como ela é, ela não é uma atividade atrativa. E aí você acaba que tem... antigamente você tinha um mestre, aí você tinha os filhos do mestre, que eles entravam também na construção civil, e aí você ia renovando a família toda. Hoje em dia você não tem mais isso, então vejo que a gente aqui, como players do mercado, a gente precisa enxergar alternativas para isso, né? Como deixar o nosso setor mais atrativo para a mão de obra, né? E não falo atrativo com remuneração, mas com método, com tecnologia, né? Você diminuindo essa necessidade desse esforço, né? Dessa insalubridade que às vezes a gente tem, né? Devido à realidade dos nossos canteiros, né? Mas a gente vai chegar lá. Vamos, estamos em busca, não vamos deixar de olhar. Eu tenho certeza que a gente vai acabar em algum momento da nossa história aí mudando um pouquinho essa filosofia. E é o que você falou, a gente já sente uma dificuldade até dos profissionais técnicos, né, como engenheiros, já tem uma escassez bem grande no mercado, e até mesmo dos mestres, como você falou, já tem uma dificuldade tremenda no mercado. Então a gente, por isso que inclusive veio a universidade, porque a gente está vendo que no futuro ali, realmente, se a gente não começar a formar, engajar as pessoas e treinar para que elas possam realmente se evoluir como profissional, a gente vai ficar estagnado. Então a gente precisa desse desenvolvimento. Legal. Por isso que a gente acabou indo para esse caminho. Bacana. E quais são os desafios? Como é que você enxerga aí a P4 no futuro? Quais são os próximos passos? O que vocês estão pensando aí? Eu sei que vocês nunca estão parados, nunca vão na inércia, né? Como é que você enxerga aí o futuro e os próximos passos aí da P4? André, a gente está indo a degrau. Na verdade, a gente só foi galgar esse número de obras, conseguimos realmente ter segurança de fazer a partir do momento que nós colocamos essas pessoas, como eu falei, os partners, para cuidar das células de cada cliente. Então, assim, a P4 ela hoje está estruturada para atender esses 50, até um pouquinho mais de canteiro, mas a gente sabe que também não vai fazer loucura de, né, absorver um volume muito grande. A expectativa que a gente tem é de formar novos profissionais que tenham esse engajamento para aí que a gente possa realmente absorver mais negócios, clientes novos ou mais volume de nossos clientes e realmente que a gente possa manter um crescimento sustentável que a gente vem trazendo aí nos últimos 12 anos, graças a Deus. Tá? Então, é isso. A gente tem realmente uma perspectiva de formação, manter o nosso crescimento, a gente está em 8º, mas não é o que a gente foi atrás, é algo que a gente está trabalhando ali e é um reconhecimento do nosso trabalho, simples. Não foi algo que a gente falou, vamos ser a 8ª. Não, a gente chegou lá porque estamos trabalhando aqui em algo que a gente acredita que a gente quer deixar um legado no mercado. É isso, legado nas pessoas, inclusive. As pessoas que hoje fazem parte do grupo da P4. Como profissional, como empresa, sabe? Do que eles estão entregando, porque a gente entrega um sonho para um morador. Exato, o final é um sonho. Então, a gente passa isso tudo para esses colaboradores para realmente que a gente possa ter a entrega dele como profissional ali naquele momento. Então, é isso. E com relação ao mercado, a gente acredita muito aí realmente que vai entrar muito forte no popular. A gente está preparado também para poder garantir aí novos volumes de obra nesse volume nosso. E é isso. O mercado popular, como a gente falou, o nosso país tem um déficit habitacional enorme, né? É uma oportunidade ali, né? Você conseguir aliar métodos construtivos, isso que você falou, essa expertise em engenharia, né? Para a gente conseguir equalizar essa conta, né? Do popular, você vai embora. E o legal do popular, né? Dentro dessa nossa filosofia do Lean Construction, né? Que vem ali da indústria, onde você tem ali uma repetição
Sim. Né, das atividades, você tem que ser muito eficiente, porque aquilo que você errou uma vez, você vai multiplicar por 200, 300 apartamentos. Então, à medida que você monta essa linha de montagem e esse modus operandi, você consegue ter resultados bem, bem legais. Já no alto padrão, que você falou, alto e médio padrão, já é mais complicado. Você mais tem personalizações, ali tem apartamentos modificados. E essa questão que vocês falaram que a gente falou, que dessa tendência de você ser centrado no cliente. Eu estava visitando uma construtora essa semana, que eles falaram que a gente chega no nível de entregar os móveis, os kits já dos móveis fixos dos apartamentos dos nossos clientes, personalizados e tal. Então, é um desafio. Já no baixo padrão, eu vejo o desafio essa eficiência em escala. Se você perdeu a mão ali na primeira repetição, vai embora. É tudo muito... E a gente estava fazendo um estudo, até questão de orçamento, né? Você tem que ser muito bom também em gestão de mão de obra, porque o peso da mão de obra nesse tipo de empreendimento é muito maior. Porque o material ali são materiais mais baratos, menor valor agregado, né? E a mão de obra, se você não for um bom gestor de mão de obra, você não tem de onde tirar. Né? Já no alto padrão, não é o ideal, mas você tem ali um peso menor nessa faixa. E a indústria da construção civil, eu vejo que nós não somos expertos em gestão de mão de obra, ainda passa muito entre os dedos ali, os desperdícios ocultos ali da nossa mão de obra. Eu vejo, até às vezes quando estou dando as aulas, mostro alguns slides, mostro ali, o cara, mas isso não acontece. Não, cara, eu fui numa obra e bati essa foto aqui. Esse tipo de desperdício acontece nas nossas obras. Né? Basta você ir lá e ver com o olho treinado e enxergar esse fluxo de produção. Eu fiz uma conta uma vez, né? Tem até eu fiz lá no Lean Experience, né? Que se você for ver, cara, sei lá, uma obra de padrão econômico, eu fiz a conta lá, 40% do custo de mão de obra, eu peguei desses 40%, vão considerar que 50% são serventes e vão considerar ali que 50% do tempo do servente é gasto com transporte e movimento. Pô, você fica um percentual de transporte e movimentos que às vezes você nem planeja aquilo, deixa lá a cargo dos próprios encarregados, que às vezes não tem informação para enxergar, e aí você vê, poxa, meu lucro, minha taxa de administração aqui às vezes é 10, 12, 15%, eu estou pegando aqui 4, 5% da minha obra só no transporte, e eu não estou pensando nisso. Então a gente ainda tem muita coisa deixando escapar entre os nossos dedos na construção civil. Então acho que esse trabalho que vocês estão fazendo de gestão de projetos, planejamento, pré-obra, é uma coisa que não é normal, infelizmente, dentro do nosso setor. Né? Então, acho que é um diferencial forte da P4. Vejo que vocês, como você falou, um crescimento sustentável, né? É muito importante essa preocupação, não é um crescimento a todo custo, é um crescimento sustentável. Eu queria parabenizar vocês da P4, né? Você, Thiago, pelo trabalho que vocês têm desenvolvido, né? E agradecer você estamos aqui encerrando já o nosso bate-papo, agradecer a sua disponibilidade, o seu tempo e a disponibilidade de estar dividindo com as pessoas a sua jornada, os seus conhecimentos, as suas dificuldades, né, que todo mundo passa dentro desse nosso mercado. E queria pedir para você fazer já as suas considerações finais, né, para quem está assistindo a gente. Né? E mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade de ter vindo aqui e participado desse evento junto comigo. Eu que agradeço, André. Obrigado mesmo pelo convite. Eu acho que é muito bacana, assim, realizador, você poder passar um pouquinho da sua experiência para os demais aí, porque realmente a gente tem que mostrar aí como funciona o mercado, a gente precisa mostrar um pouquinho da nossa realidade para realmente a gente poder achar soluções que possam melhorar e achar alguma forma da gente poder melhorar esse mercado da construção civil, que realmente é bem, ainda como você falou, artesanal. Obrigado mesmo pelo convite, eu que agradeço, viu? Vocês são 10, estão fazendo um baita trabalho e esse podcast aí é um pouco do que vocês estão passando pra gente, bem bacana. Legal, então pessoal, convido vocês a curtirem a gente nas redes sociais, acessarem o nosso site agilent.com.br, né? Quiser entender um pouco mais, quiser aprimorar seus conceitos de gestão, seus conhecimentos em gestão, em Lean. Nosso site tem muito material interessante. Tem a nossa Academia da Construção, a Academicon, com diversos cursos sobre Lean e certificações. Então, convido vocês a conhecerem um pouquinho mais do nosso trabalho. E muito obrigado para todo mundo que ficou até agora aqui com a gente. E até o próximo evento. Fiquem de olho aí nas nossas redes, que a gente está sempre lançando novos
Agilyncasts aí com conteúdo de primeira linha para todo mundo do mercado. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, obrigado.